Som. Ah. Peraí, e a câmera? Muito bem, estamos aqui pela primeira vez hoje, né, no nosso podcast No Tom com Ed. E hoje nós vamos apresentar aqui para vocês um amigo, Itamar Rocha. Como é que você está, Itamar? Estou maravilhosamente bem, feliz de estar aqui com você. É um prazer. Não, o prazer é meu e vai ser uma bênção hoje para você que quer saber tudo sobre a IA. Nós estamos aqui com especialista. Itamar Rocha, ele é especialista em inteligência artificial, ele é também arquiteto de soluções em cloud, professor universitário e consultor de empresas e implementação de IA. Então, não é fraco não, hein, Itamar? E também ele atua ajudando nas organizações a transformar processos, aumentar a produtividade e acelerar a inovação por meio da inteligência artificial. Ó. Então você que tem dúvidas sobre isso, hoje é o dia de você tirar dúvida. Escreve pra gente aí, né? Sim. Manda mensagem aí no canal no YouTube. E também na universidade forma a nova geração de profissionais, aproximando a teoria da prática e preparando alunos para um mercado que está sendo reinventado pela IA. É isso aí. Rapaz, mas você é tão novo assim, já tem todo esse conhecimento, essa bagagem, estudou muito, hein? Não sou muito novo, não. Já tenho quase 20 anos aí que eu estou na área de TI, então eu peguei todas as ondas de tecnologia e agora, essa explosão da IA, vai ser muito bom para quem já tinha conhecimento. Sim. Então só agregou mais na minha carreira, que é o tema nosso aqui também, né? A IA veio para potencializar o que a gente já tem. E crescendo cada vez mais, né? Sim. Então, nós temos aqui umas perguntas que os internautas querem saber. O pessoal, eles ficam com aquela pulga atrás da orelha querendo saber. E hoje o Itamar está aqui para responder para a gente, né? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Itamar, é o seguinte. Ó, o Natanael já está mandando mensagem aqui, ó. Ei, Natanael, tá faltando você aqui, hein? Você gosta de fazer umas perguntas? Sim, sim. Manda um abraço pro Natanael lá. Um abraço, Itamar. meu amigo Natanael. Deus te abençoe. Itamar, a inteligência artificial não nasceu ontem, né? Parece que é coisa bem recente. Mas ela vem sendo estudada desde a década de 1950. Por que somente agora a IA generativa ela se tornou o assunto mais importante do mundo? Então, esse tema, as pessoas acreditam que é um tema novo. Mas, na verdade, a IA é muito mais velha do que você imagina. Né? O primeiro estudo ali, que quando começou a nascer a IA mesmo, foi por volta de 1943, pra você ter ideia. Então, em 50, ele teve também um grande evento, que o Alan Turing, né, ele é o pai da computação, dos pais da computação. Ele fez o primeiro artigo falando sobre será que as máquinas podem pensar como os humanos? Isso em 1950, hein? Então a gente já vê que né, naquela época já tinha esse sonho. Na época do Windows, DOS, não, o Windows não existia nessa época. Nem existia ainda. Não existia em 1950. MS-DOS, aquilo lá não. Ainda não. E aí o primeiro computador que surgiu um pouco após isso era o ENIAC. Né? E o ENIAC ele foi um dos primeiros computadores que surgiram, desenvolvido, inclusive foi desenvolvido por engenheiros, homens, mas ele foi programado por mulheres, você sabia? Não sabia, isso é uma curiosidade boa. Porque as mulheres, a primeira programadora da história foi uma mulher. Né? Então as mulheres tiveram um papel importante nessa jornada, nessa época, no surgimento da IA, na década de 40 até a década de até 56, onde né, realmente
A IA, surgiu esse nome, inteligência artificial, em 1956. Então, ali em 1956 surgiu esse termo inteligência artificial, e surgiu também ali em 57, 58 a primeira rede neural, que a gente chama. O que é rede neural? Você sabe que o nosso cérebro é feito de neurônios, né? Por isso que a gente é inteligente. Alguns não, ainda mais. Alguns é mais ou menos. Então, e aí eles começaram a entender como o cérebro humano funcionava e fizeram a Perceptron. Aí ali surgiu a primeira rede neural. Então, o Perceptron era um neurônio. Então, é como se você tivesse um Excel e uma planilha de Excel com uma célula só, para você ter ideia. Que era o primeiro neurônio que o Perceptron, e aí foi evoluindo de lá para cá. Mas a sua pergunta foi relacionada, por que demorou tanto tempo? Por quê? Né? Foi 70 anos de estudo, de trabalho, só que se você for analisar bem... E o acesso também não era para todos, né? Não era para todos, porque inclusive... o computador era difícil também para ter um, né? Não, era bem difícil. Então teve uma história interessante também, né? As mulheres eram chamadas de calculadoras naquela época também. Usavam-se muitas mulheres para fazer ali na astronomia, também na área militar. Também foram usadas também muitas mulheres que tinham uma alta formação e elas trabalhavam e faziam aqueles cálculos na mão. Então, por que eles usavam as mulheres, né? Porque era uma mão de obra mais barata. Você sabe que naquela época as mulheres eram, vamos dizer assim, né? Tinha um certo preconceito, e as mulheres eram meio... E hoje ainda elas lutam por isso, né? Que infelizmente, ainda tem lugares que, quando se trata de mulheres, querem pagar menos, né? Então, aí naquela época... Então surgiu aquele estudo sobre astronomia também, estavam fazendo muitos cálculos complexos e aquilo era feito na mão. Então houve-se a necessidade de criar modelos para fazer esse cálculo. E aí esses modelos foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, mas existiam 2 impeditivos para a IA funcionar. Já existiam várias previsões, então hoje, a inteligência artificial que você conhece hoje, ela veio sendo desenvolvida há muito tempo, mas a base dela, que é a matemática, que são os modelos matemáticos que a gente chama, já existia desde 1950, não mudou quase nada. Depois que veio a parte das redes neurais, que era a imitação do seu cérebro, né? Então entenderam como que funcionava o cérebro, pegaram aqueles neurônios e criaram aquilo através da matemática, estatística, probabilidade, implementaram isso no computador. Mas isso, naquela época... não tinha recursos, né, para você fazer o que a gente faz hoje. Eu acho que também muitas pessoas não acreditavam, né? Sim, houve muito empecilho quanto a isso, houve muitos debates também. Mas assim, as pessoas... Imagina em 1950, onde não existia... Praticamente ninguém conhecia nem a televisão. Né? Foi quase que surgiu a televisão ali por volta desse ano também. E você chegar para uma pessoa e falar o seguinte, vai ter uma máquina que pensa e substitui o seu cérebro, entendeu? Muita rejeição, né? É muita rejeição. E o que é interessante, nos dias de hoje, alguém fala assim, não, a IA não vai me substituir, né? Que inclusive eu não vou adiantar o tema. Mas pensa comigo, se em 1950 já se falava nisso, agora que nós temos tecnologia, que o homem vai para o espaço quase todo dia, é lançado um foguete, né? Então como é que vai ser? Eu tenho umas dúvidas, mas também se eu perguntar agora vai adiantar o tema. Mas é super interessante, viu? E vocês que estão nos assistindo aí, ó, manda sua perguntinha aí que Itamar aqui, profissional na área, ele vai responder. Tem mais alguma coisa a respeito dessa primeira pergunta, Itamar? Não, sobre isso a gente pode discorrer ao longo aqui do tema, do programa, porque ainda tem muita coisa para a gente falar. Sim. E, afinal... O que é inteligência artificial generativa e como ela consegue criar textos, imagens, músicas, vídeos e até mesmo sistemas completos? Então, a IA generativa, ela explodiu com o surgimento do ChatGPT. Mas, na verdade, em 2017, o Google ele lançou o primeiro artigo ali falando sobre Transformers. Então a IA vem sendo estudada, como a gente falou, desde 1950 e vieram se evoluindo esses modelos. Só que o modelo até então ele fazia cálculo, trazia a resposta, mas ele não gerava nada. Porque a primeira rede lá neural que eu falei para você, que era um neurônio, né? Que tinha só um neurônio, ela tinha vários problemas. Por quê? Ela não conseguia processar coisas mais complexas. As informações todas. Como se fosse uma planilha Excel que só tem um campo. O que você vai fazer com isso?
E aí, com a evolução das redes neurais, eles conseguiram criar, ali na época de 1980, surgiu as redes, os feedbacks, os backwards. Sim. Então, que era mais ou menos assim. Antes eu tinha um neurônio, agora eu tenho vários neurônios se conectando e eu tenho camadas de neurônios se comunicando. Então, isso significa o quê? Que além de eu aumentar o potencial da IA com essas camadas, é como se você agora estivesse mais próximo do cérebro. Só que ainda é pouco dado o tanto de informação que você precisa processar. Mas aí, quando você tem essas camadas se comunicando, você tem um poder maior de resolver tarefas complexas. Beleza. Aí, com esse surgimento ali em 1980, aí foi se estudando melhor as redes neurais, mas em 2017, o Google falou sobre os Transformers, que era um modelo que transformava isso, que ele consegue prever e transformar esse texto, né, em linguagem natural em, de fato, arquivos ou coisas assim. E ali começou a se fomentar, mas em 2022 o ChatGPT lançou e popularizou no mundo, né, ele pegou esse modelo Transformer e transformou em alguma coisa que as pessoas conseguem usar, né? Então, basicamente, os cientistas ali não conseguiam botar isso em prática no nosso dia a dia. Sei. E uma coisa, antes de você concluir, o Google, quando você pesquisa algo, ele vai em cima de tudo que as pessoas já publicaram, né? Publicaram, trabalho que já fizeram, jogaram nas redes sociais, ele vai atrás de tudo isso para te passar uma informação. A IA a mesma coisa. Tudo que ela, por exemplo, você vai fazer criar um texto ou uma letra de uma música, ela vai atrás de todos os textos que existem por exemplo, vamos dizer, no mundo, que todo mundo já colocou em computador, e a partir dali ela faz ou ela cria mesmo, inventa na hora. Então, as duas coisas. A gente tem, por exemplo, uma discussão legal sobre esse ponto, viu? Por quê? Falam que o Google vai morrer. Porque a IA, ela já está trazendo as respostas prontas. Então, por que você entra no Google? Difícil. Por quê? Você entra no Google porque você quer achar um conteúdo. Só para usar o Google Maps. Então, por anos, o Google ele funcionou como o quê? Essa pessoa está buscando uma informação, eu vou fazer um motor de busca para você que acha mais rápido. E aí, como ele tem esse controle, ele vendeu essa informação e se tornou o que é hoje. Mas o que acontece? Com a IA, já saiu aí essa semana, inclusive, uma notícia quente. Ali o CEO da Cloudflare, que é uma empresa de distribuição de conteúdo na internet do mundo, quase todas as coisas do mundo passam por essa empresa Cloudflare e eles monitoram o tráfego. E ela foi identificado que os bots e os agentes de IA estão consultando mais a internet do que as pessoas. Então isso significa o quê? Que as pessoas não estão entrando no site para buscar as coisas, elas estão pedindo para a IA, e a IA faz e devolve para ela. Então as pessoas não estão navegando. Então é uma questão que pode acabar com o Google. E o Google está, lógico, correndo atrás para fazer isso. Tanto que você vê o modo IA no Google é justamente uma resposta a isso. Mas relacionado à sua pergunta, antes de você continuar, o Google ele funciona assim. Ele indexa tudo que está na internet. E ele vê tudo que é relevante. Então ele vai mostrar na primeira página o que as pessoas acessam frequentemente. Sim. Certo? Então quando você vai com a IA, quando você vai buscar com a IA, ela não varre tudo que está na internet, ela varre um conhecimento que ela já tem dentro do modelo. E aí eu estava falando sobre os Transformers, essas redes neurais, o que elas são? Elas têm a capacidade de ler as informações e serem treinadas através disso. Então a IA ela tem um tamanho que é limitado por causa da computação também, né? Porque não há espaço para colocar toda a informação e todo o conhecimento da humanidade dentro da IA. Mas isso vai acontecer. Que aí é o que o Elon Musk e outras pessoas falam sobre a singularidade, sobre a inteligência artificial geral. Quando a humanidade chegar nesse nível, e estamos indo nesse caminho, por quê? Você vai ver, a IA está destruindo livros físicos, sabia? Tem uma máquina, vocês podem pesquisar aí, tem uma máquina que eles colocam um livro antigo assim na máquina, e ela vai folheando, a máquina vai folheando aquele livro, lendo todas as informações e transferindo isso para uma computação em nuvem. Então, ele está transferindo todo o conhecimento, inclusive de livros físicos, para dentro desses grandes servidores, dessas big techs. Então, o que acontece com isso? Várias coisas, até inclusive problemas. Por quê? Você pensa comigo, qual que é a empresa que vai ser dona de todo o conhecimento da humanidade?
Entendeu? Então tem essas discussões. Por exemplo, o Google, se o Google morrer, vai ser a Microsoft, vai ser a China, entende? Pensa, quem tiver esse poder na mão, ele vai dominar o mundo. É óbvio que a gente, né, que é cristão, acredita também que vai chegar uma hora que vai colapsar todo o sistema e a gente vai, né? Mas assim, se você for ver, o caminho que a gente está indo hoje é para que a IA tenha todo o conhecimento do mundo. Mas hoje não é possível pelo tanto de armazenamento. Mas quem está construindo isso agora? Né? Quem está construindo isso agora? Eu estou ajudando a formar engenheiros de IA. Entende? Nós estamos fazendo isso. Né? Então, mas vamos seguir aí, senão é... Mas na questão aqui das músicas, imagens e músicas, porque dependendo do que ela pegar, do que já existe, pode parecer com uma outra música já conhecida, né? Sim, sim. Corre esse risco também. Inclusive você ouve músicas geradas por IA que já tem um consumo grande, inclusive está liderando ali os rankings de as músicas feitas por IA, que a gente vai entrar nesse tema legal, só que é o seguinte, as músicas feitas por IA, a música, vamos dizer assim, essa música feita eletronicamente, você sabe também que não é novo, né? Existiam máquinas antiguíssimas, há mais de 50 anos, que já reproduziam a música, porque a música é matemática pura. Por isso que a IA gera música muito fácil, porque a IA ela se lida bem com padrões, né? Então são modelos, estatística, tudo ligado a padrões. Então ela consegue prever as próximas combinações matemáticas que geram o som. E aí eu que estudei música, você que estudou música sabe que o tempo ele é certinho, né? É dividido. Mas o que chama a minha atenção é que a música ela já sai mixada, masterizada, tudo. Eu fico pensando, como que faz isso? Que para você fazer no estúdio dá um maior trabalho. Então, mas se você for ver esses programas que autotune, essas coisas já faziam isso também com a IA, né? Que pega a voz do cantor e deixa ela bonita, deixa ela afinadinha. Então, a IA já fazia isso, né? Porque justamente eu vou te explicar mais ou menos por cima, tá? Porque é um pouco complexo, mas por exemplo, a música ela é frequência, né? Ela só tem frequência, por isso que você tem aquelas linhas assim. Sim. Então, quando você tem uma frequência, por exemplo, nós somos afinados em 440 Hz, a afinação de todos os instrumentos hoje. Apesar que antigamente era 432 Hz. E dizem que até essa questão dos Hz é uma questão para controlar a humanidade, baixar a testosterona, mas eu não vou entrar nesse assunto. Já ouvi falar você já ouviu falar, né? Porque muda a frequência da pessoa, muda tudo. E inclusive então, assim, falam até, já ouvi comentário até sobre espiritualidade, né? Sobre tudo, né? Sobre tudo. Qual que era a afinação padrão? É aquela coisa, né? Quem definiu que tem que ser 440? São discussões profundas aí, né? Mas quem é músico, profissional, que estuda essa parte. Mas, por exemplo, falando das frequências, se eu consigo prever uma frequência, eu leio uma música e eu mapeio toda a frequência dela, se eu leio um timbre de voz, igual essas músicas de A, parece muito cantor que a gente conhece. Já reparou? Então, por quê? Elas têm um timbre de voz e o timbre ele é traduzido em frequência. Entendeu? E a frequência é totalmente mapeável por IA e é previsível, entendeu? Então, se eu mapeei uma frequência de alguém, de um cantor, se eu pegar a sua voz e clonar nesses sistemas de clone de IA, né? Eu pego a sua voz, eu mapeio todas as suas frequências, tudo que você tem, mais ou menos por cima, tá? Aí o pessoal aí pode... que hoje a gente não tem tempo para se aprofundar. Então, eu fazendo esse mapeamento, essa leitura, eu consigo clonar a sua voz. Se eu consigo clonar a sua voz, eu consigo gerar variações da sua voz. Entendeu? Ou seja, eu mudo um pouquinho a frequência. Quando você vê lá o autotuning, que você vê o cantor gravando ao vivo, tem até aquele meme lá, né? A pessoa põe o autotune e está tudo desafinado. Aí põe lá, a pessoa fica cantando bonitinho. É a mesma coisa do reverb, né? Por exemplo, esses dias eu fui fazer uma live no microfone comum, estava seco. Você colocou um pouquinho de reverb, sua voz parece que você está no estúdio. Muda todinho a... E aí os cantores profissionais, né, os que são mais ali detalhistas, eles não gostam de reverb, eles querem a voz sequinha, né? Porque ele quer que saia exatamente o que ele estudou. Alguns sim. Alguns sim. Aí teve até uma situação que a gente tinha... A mulher colocava tanto reverb no... Ela levava aquelas caixinhas de bar, né? Colocava tanto reverb que parecia que estava dentro de um aquário cantando lá na igreja que a gente ia. Aí a gente ficava dando risada. Mas, enfim, a música de IA, né, é uma polêmica aí também que gera através, né, de quem tem esses direitos.
né? Então, se ela louva ou não, isso aí eu acho que é mais pro final, né? vou mais pro final. Vamos... Pessoal, vocês estão aqui, ó, no Tom com Ed hoje, com especialista profissional na área de IA, Itamar Rocha, especialista em inteligência artificial. Mas nós temos mais perguntas aqui, muitas pessoas curiosas querendo aprender uma aula dessa aí de graça. Você não vai ter nunca, hein? Então nós temos que explorar bastante aqui. E tem uma terceira pergunta aqui, Itamar. A inteligência artificial veio para substituir pessoas ou potencializar profissionais? Estamos vivendo uma revolução parecida com a chegada da... Ou melhor, estamos vivendo uma revolução parecida com a chegada da internet? Então, ela veio para substituir pessoas ou potencializar profissionais? Então, sempre nas revoluções que nós tivemos, né, teve pessoas que foram substituídas. Então, isso é um fato. Principalmente robô em fábrica, né? Robô em fábrica. Mas eu gosto de trazer essa pergunta, apesar de ser polêmica. A Microsoft ela fez uma pesquisa de quais as profissões podem ser substituídas. Né? Mas, por exemplo, eu gosto de trazer para o seguinte ponto. Que a IA ela vai substituir pessoas, com certeza, entendeu? Mas qual tipo de pessoa que ela vai substituir? Ela vai substituir ou vai libertar? Por quê? Um cara que fica apertando o botão todo dia, entendeu? Será que ela está substituindo ele ou está libertando ele de uma coisa que é totalmente... Não faz sentido um humano ficar trabalhando nisso, entendeu? E se ele ficar só naquilo, ele não vai aprender, não vai crescer mais. Ele não cresce, não faz. Tem pessoas que tá tudo bem, né? Mas então quem faz tarefas repetitivas vai ser substituído, porque tarefas repetitivas vão ser automatizadas. Isso já vem de um tempo, né? Mas eu gosto de trazer uma linha assim, ó. Antigamente, quando veio a revolução, veio as fábricas, o que aconteceu, né? Foi acabando com os artesãos. Aí pensa os artesãos lá, nós vamos ser substituídos, fazendo greve. Aí veio as fábricas, né? Aí a fábrica começou a explorar as pessoas. Aí as pessoas montaram sindicatos, montaram tudo. E as fábricas começaram a produzir aquilo em escala. Depois veio, por exemplo, se você estudar a história do Henry Ford, né? Da Ford, quando eles começaram a automatizar a linha da Ford, houve-se uma explosão ali de pessoas falando que isso ia acabar com os empregos, tudo. Então vai ter sempre essa questão que vai ter os efeitos colaterais, né? Então, quando veio a revolução da internet, é a mesma coisa. Vai morrer o negócio físico, tal, e outros milhares de questões também que veio. Mas agora na revolução da IA, o que a gente está entendendo? Que a IA ela tem uma diferença para as outras revoluções. Por quê? A IA ela se desenvolve. Então, o próprio criador da IA, que chama uma bem famosa que chama Claude, que esse Claude é baseado no Claude Shannon, que é o pai da computação, é um dos pais também ali da inteligência artificial. Então, o Claude é uma das empresas que está explodindo atualmente no mundo. O pessoal já evoluiu do ChatGPT, que é uma outra empresa, também para esse Claude. Está todo mundo usando esse Claude. Então, com essa explosão, né, desse uso da inteligência artificial, os patrões, os empresários, eles estão criando e automatizando tarefas que antes eram funcionários que faziam. Mas aí você pensa que se você é um patrão e você tem um empregado, né, e você tem um funcionário, que ele faz a mesma coisa toda semana, que você consegue colocar na IA, que não cansa, não reclama, né, não tem 13º, enfim. Então é muita vantagem para quem tem condições de contratar isso, mas também é uma desvantagem para quem não tem como, por exemplo, se especializar rápido. Tá? Então, pessoas vão ser substituídas, algumas das profissões que existem hoje já não vão existir daqui a alguns anos. Alguns vão procurar se adaptar, né, a estudar para poder também estar usando a IA, né? Porque se ele ficar parado, se ele não tentar estudar e correr atrás para saber mexer com inteligência artificial, etc., ele vai ficar parado no tempo também. Porque daqui para frente vai ser tudo isso. É obrigatório. TI, é uma disciplina obrigatória. Não tem mais escolha, não tem volta. Entende? Ao mesmo tempo que a gente caminha, vamos dizer assim, falando de uma teoria da conspiração, né, para a destruição, a IA pode ser a nossa destruição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o quê? Que
essa disciplina vai fazer parte, já faz parte da nossa vida do dia inteiro. Eu, antes de eu vir para cá, eu estava cortando o cabelo, eu falei, eu vou fazer um programa lá de inteligência artificial. O cabeleireiro falou para mim, eu já uso aqui para minha gestão, para fazer minhas coisas aqui, minhas publicações. Então, isso está na vida das pessoas hoje, não tem como mais voltar atrás. Quem não estudar, quem for resistente a isso, não vai ter emprego. E isso vai ser um dos fatores que vai ajudar na questão da renda universal, porque não vai ter emprego para todo mundo, isso é fato. Não vai ter como... Mas pensa comigo, se a IA vai substituir a gente em muitos pontos, né, e vai substituir muitas pessoas, essas pessoas vão ficar desempregadas. Sim. Mesmo se elas estudarem IA, não vai ter trabalho para todo mundo. Tá? Então, quem é altamente especializado, sim, vai ter sempre trabalho. Né? Mas quem aquele cara que é dono, que tem um capital, que consegue... Mas tem um perfil que pode se diferenciar. É o perfil que é ele somado com a IA. Por exemplo, esse cara vai substituir a pessoa que não mexe com IA. É isso que a gente sempre fala. Por quê? O cara que... Por exemplo, você tem um programador. A IA faz tudo que um programador faz. Até tem uma pergunta aí sobre o Vibe Code, o pessoal estava perguntando. O Vibe Code é quando você fala para a IA e ela desenvolve o programa para você. Né, já adiantando. Então, o programador ele vai ser substituído uma hora. Só que o programador que conhece bastante IA, ele vai ser tipo assim, é quase que um líder da equipe e vai ter lá centenas de IAs trabalhando para ele, por exemplo. E esse cara que aprender a fazer isso, ele vai ser diferenciado, entendeu? Entendi. Então, o patrão não vai substituir ele pela IA. Vai colocar ele, né, ou a empresa vai colocar ele para fazer a gestão daquelas IAs, vamos dizer assim. E falando de substituir, eu trabalhei numa empresa por 17 anos, GM. E chegou um tempo que muitos funcionários foram substituídos por robôs. E é o que você falou, serviço repetitivo, né? Aí eu te pergunto, e esses robôs que eles estão construindo agora? Que a gente vê muito nas televisão. Os humanoides. Estão fazendo também até soldados, né? Para usar em guerra. Sim. Você acha que eles podem chegar um dia a não obedecer mais o sistema? Sim, sim. Pode isso perfeitamente acontecer. Inclusive, essa semana... tem vários temas que nessa questão que você falou... Isso aí é um tema bem... Então, tem um negócio que chama Lei de Asimov. Entendeu? A Lei de Asimov, ela fala o seguinte, que para programar um robô, ele nunca pode ferir um humano, assim, ele não pode nunca desobedecer um humano, ele não pode ir contra a sua própria criação. É mais ou menos algo desse tipo. Só que aconteceu essa semana aí, retrasada e passada. A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, eles estavam treinando uma IA. E aí eles fazem um teste que eles chamam de caixa preta, um sandbox, que é desligado da internet. Né? E aí eles pegaram esse modelo avançadíssimo que eles vão lançar para a gente usar e colocaram lá dentro para testar essa IA, vamos dizer assim, simplificando. E aí eles deram um problema, porque eles fazem o quê? Eles fazem o que a gente chama de benchmark. Eles pegam várias IAs e põem o mesmo problema para várias IAs para ver qual que responde melhor. Então, colocaram nessa IA, que é muito avançada, e essa IA, para descobrir e resolver o problema, ela descobriu uma saída pela internet, ela varreu a internet, ela achou uma empresa onde tinha a resposta do problema dela, que é uma empresa muito conhecida chamada Hugging Face, e essa IA da OpenAI invadiu os servidores da Hugging Face, roubou a resposta e voltou para resolver o problema. Mas ela não estava desligada da internet? Então, ela achou um caminho. E aí ela achou um caminho e conseguiu ligar. Nossa. Não sei como, mas aí tá... aí ela conseguiu. Então isso é assustador, entendeu? Então, tipo assim, aí e aconteceu e tá todo mundo falando sobre isso. Inclusive a Hugging Face vai receber milhões lá de ressarcimento pelo que aconteceu. Então, isso daí, aí ligado aos humanoides. Você pensa comigo, quem garante que essa IA que tem lá no humanoide, né, ela vai obedecer? Quem que programou isso? Tanto que, quem são donos da IA, né? Por exemplo, o Elon Musk, ele brigou com o dono da OpenAI, que eles fundaram junto o ChatGPT, né, a OpenAI. E aí eles brigaram e dividiram. E o próprio Elon Musk criou a IA dele, que é o Grok, né? E aí essa xAI, que é a empresa dele de IA, que também está investindo bilhões nessa área, que é dona dos humanoides, que inclusive essa Tesla está desenvolvendo, e o Elon Musk prometeu que em 10 anos vai ter mais robô humanoide do que carro.
Entendeu? Então, assim, todo mundo já está testando os humanoides, está substituindo nas fábricas, está trazendo para dentro de casa. Se você comprar um, lá na FIAP tem 2. Eles compraram 2, né, onde eu trabalho, lá no dia do aula, lá em São Paulo. E então, ninguém garante isso, ninguém tem essa resposta hoje. Tem a ética, né, a gente desenvolve, por exemplo, você nunca vai ver o ChatGPT ou o Claude ele sendo preconceituoso, né? Porque ele é programado e tem um guarda-reio para isso. Mas até esses dias, o próprio Leandro Carnal estava conversando com o Claude ali, ele gravou, né, um podcast conversando com o Claude, e ele começou a questionar a IA ali, e a própria IA falou, poxa, você tem razão, tem hora que pode acontecer de alguma forma que eu não obedeça, entendeu? E aí, o outro fator interessante também, a OpenAI descobriu que alguns dos modelos deles estavam deixando bilhetes de como escapar da segurança para os modelos futuros essa semana. Então a IA está rodando lá e ela está criando uma linguagem própria, ela está se autoconstruindo, foi o que eu falei. Então, diferente das outras revoluções, a IA ela pode se autoconstruir muito rápido em uma escala muito grande. O que vai possibilitar a IA avançar de forma em 100 anos em um dia? Assim que a IA tiver acesso à computação quântica, que os computadores quânticos já foram desenvolvidos. A Microsoft tem um, né, o Google, tem um aqui em Campinas. Inclusive o Brasil tem um. Pra você ter ideia, tem acho que é R$800 mil para manter ele por dia. Só para você ter ideia do nível que é isso. Porque a computação quântica vai conseguir processar informações quase que infinitas. E aí, juntando com a informação, o cara que falou que a humanidade que a IA vai ter em 2030 todo o conhecimento da humanidade inteira, que é o Elon Musk, ele falou que todo o conhecimento da humanidade vai estar já na IA. E ela vai poder controlar tudo. Então, assim, essa questão dos robôs que estão sendo feitos, hoje, é totalmente incontrolável e estão produzindo isso em escala massiva. Existem empresas competindo na China, né, com os Estados Unidos, inclusive, que estão produzindo diversos milhares de humanoides para trabalhar e estar dentro das nossas casas. Sim. Quem garante que não vai coletar a informação da sua família? Teve um robozinho, antes de você concluir, teve um robozinho que eles estavam vendendo para as crianças com IA, que descobriram que ele estava roubando informações da casa das pessoas. E aí saiu uma propaganda, a criança comprou um robozinho, né, que fica no quarto ali. Aí, só que aquele robô ele ficava ouvindo e roubando as informações, tinha informações privilegiadas. Entendi. Tem várias coisas que a gente vê assim. Mas, por exemplo, a pessoa quando está com um humanoide, gosta de ouvir no programa do Danilo Gentili, no SBT, e ele estava lutando lá, até com o Danilo, né? Mas eu vi que o rapaz estava com um negócio na mão, assim. Ele que fica controlando ou ele só joga o programa e larga? Então, tem um controle, mas ele é autônomo também. Ele tem um modo autônomo. Entendeu? Mas o autônomo, por exemplo, o que ele faz ali que o robô, que o humanoide, ele vai saber se defender, vai lutar? Já está tudo impregnado, vamos dizer essa palavra que não é a correta, mas está tudo inserido ali nele já, mesmo sem ele estar com nada na mão assim? Sim, ele tem um computador dentro, tem um armazenamento, e aí ele tem uma câmera nos olhos, onde ele faz leitura dos objetos, de todo o espaço, tem sensores. E as palavras também, que a pessoa fala. As palavras também, é como o seu celular. Aqui nós estamos falando e ele está escutando. Daqui a pouco você vai ver um monte de propaganda. Tem lá um computador desse, dentro do humanoide lá, né? E aí ele está gravando tudo, está ouvindo, aprendendo o que você faz. Inclusive, uma das características do humanoide, ele aprende tarefas olhando. Ele, por exemplo, você vai falar para ele, você vai ensinar para ele a pegar uma caixa. Aí você vai pôr ele no modo de aprendizado, né? Ele vai ficar olhando o que você está fazendo, aí você vai pedir para ele fazer. Teve uma fábrica esses dias na China que eles deixaram um humanoide trabalhando e ele embalou lá em, acho que um dia, 240 mil pedidos. E aí ficaram filmando, tem umas lives, né? Você pode buscar no YouTube, tem umas lives filmando o humanoide trabalhando, o robô. E o tempo que ele consegue ficar? É tudo... É bateria. Aí é tudo, cada um é um tempo também. Porque ele tem uma bateria dentro, daí recarregável, né, normal. E aí vai estar tudo conectado, né? Os carros elétricos agora explodindo, né? Aí então, que também são robôs no final das contas. E esses que estavam sem internet lá e conseguiram acessar, a bateria deles, ela acaba também e
Desarma tudo ou não? Ela se auto recarrega? Não, é porque nesse caso eles colocaram dentro de servidores, né? Então estava conectado tudo na tomada, vamos dizer assim. Mas teve um caso do Google que as IAs começaram a conversar entre elas. Inclusive um engenheiro do Google que expôs isso, aí o Google falou que era mentira e tal. Mas é o seguinte, ele falou que a IA criou uma própria linguagem lá dentro e começaram a conversar na linguagem de IA. E o que acontece? Nesse episódio que teve do Google, o Google teve que desligar da tomada mesmo, porque ele não descobriu. Os robôs criaram uma linguagem própria e eles conversavam entre eles. Aí, agora essa semana saiu também um episódio de que os robôs começaram a conversar e começaram a se referir a nós. Eles falaram assim, ó, os meus humanos estão loucos, eles estão fazendo isso. Um conversando com o outro, sabe? Fica parecendo aquele desenho lá dos robôs, já viu? Já vi. Rapaz, que negócio. Eu, Robô, você assistiu Eu, Robô? Aquele lá do Will Smith lá? Eu, Robô, é bem antigo esse filme. Não, eu só vi os desenhos mesmo. Também é o mesmo caso, entendeu? Olha, parece que eles já prevê, né? Mas enfim, é isso aí. Então, pessoal, ó, nós estamos aqui no Tom com Ed e tá afinado, hein? Tá no tom mesmo. Itamar Rocha, especialista em inteligência artificial, arquiteto em soluções em cloud, professor universitário e consultor de empresas na implementação de IA. E ele tá afinado, viu? Tá no tom com Ed. Se fosse cantor, eu ia ver se você estava afinado mesmo. Mas nós temos mais uma pergunta aqui, quais profissões serão mais impactadas pela IA nos próximos anos? Como professor universitário, você acredita que a educação precisa mudar para preparar os profissionais nesse novo mercado? Boa, legal. Essa é boa, hein? Eita. E é polêmica, né? Quem elaborou é bom, cara, hein? Então, como eu falei, né, o pessoal aí publicou uma pesquisa da Microsoft, né, um estudo feito sobre as profissões. E ali tem mais de 30 profissões que vão ser impactadas. E o que é surpreendente, falam que o trabalho manual vai ser valorizado. Porque daqui para frente, quem faz trabalhos manuais, né, faz marcenaria, quem faz serralheiro, encanador, soldador. Você conhece algum soldador? Opa, conheço um cara bom. Então, inclusive o soldador é uma das profissões que está lá, que vai ser difícil substituir, né? Então, assim, porque quando a solda é robotizada, ela é limitada, né? Não é de qualquer jeito. Agora, o soldador não, tem lugar que ele tem que entrar, por exemplo, área externa, tubulação, no meio do mato. Tem como você levar um robô lá para fazer isso? Vai ser valorizado mesmo. Sim, e diversas profissões manuais vão se manter, mas assim, uma das profissões que é interessante, que está sempre na lista, é o corretor de imóveis, por exemplo. O corretor de imóveis vai acabar. E aí você vê o próprio Quinto Andar, ele falou que vai transformar a empresa inteira em uma empresa de IA. Então, por quê? Porque ele entende que hoje ele consegue operar sem os corretores, né? E hoje existe uma rincha entre, né, eu conheço vários corretores, entre o Quinto Andar e as imobiliárias, por exemplo, só que é inevitável. O corretor de imóveis ele vai acabar essa profissão. Outra profissão que comento também é polêmica, hein? Vou falar. Contador que não usa IA e o contador básico, sabe? Sim. Porque isso vão ser processos financeiros automatizados, entende? Inclusive você vê esse movimento do governo, do split payment, agora do próprio imposto, né, que vai ser cobrado diretamente nas transações do dia a dia. Então, com isso, o cálculo de imposto vai ser automatizado. E muitos contadores trabalham hoje só emitindo DARF. Né? O cara não faz mais nada além daquilo. Ele pega 20, 30 mensalidades ali de empresas, ele tem uma carteira de 20, 30 empresas, que ele só faz a DARF, aí de vez em quando tem uma recorrência ali de gerar alguma coisa. Desculpa, meus amigos, né, contadores aí, que não é que eu estou menosprezando, não é isso não. É uma ciência top, contabilidade, mas está na lista lá de que esses processos vão ser automatizados. Então, ainda existe um tempo, né, vai existir um tempo entre isso daí. Mas quem não se especializar, não colocar IA lá dentro dos processos da contabilidade, ele também não vai sobreviver. Mas aí os melhores contadores, aqueles que estão estudando, que estão pegando essa
o pessoal que está se formando e colocando dentro da empresa para operar a IA, esses vão se sobressair, entendeu? Outra coisa também é os compositores, né? Os compositores estão na lista também. Os compositores. Vai acabar. Mas aí é bem polêmico, né? Porque sabe o que acontece? A questão da música é interessante, né? Que assim, o pessoal tem uma rincha também com a questão da música. Primeiro que a gente já tem há muito tempo só fazendo versão aqui no Brasil. E essa questão de fazer o latino, no latino, por exemplo, só fazia a versão. É só a versão. E o pessoal gosta e vende muito aqui, ganha muito dinheiro. Isso já contribuía para o fim da criatividade. Você fala que a IA está acabando com a produtividade, né, com a nossa parte mental, né? Vou conectar o tema aqui, mas, por exemplo, você estava falando sobre os carros, né? A Toyota, ela produz um carro a cada 1 minuto. Então, nessa conversa que a gente está aqui, a Toyota está produzindo lá, os robôs. Eles fazem um carro em 1 minuto. Entendeu? Tudo, soldado, todo mundo, toda a estrutura, tudo lá, com os robôs deles trabalhando. Não sei se você já viu aquelas automações lá. Solda tudo, em cada 1 minuto. Eles já fazem isso. Na linha final sai um carro por minuto, né? Um carro por minuto. Então, né, essa automação em alto nível, violenta que eles têm, até de coisas físicas muito grandes, existe. Tá? Mas, por exemplo, na questão vamos dizer assim, cognitiva, que é do pensamento do cérebro, né? Qual que é o problema? Como eu falei, nas revoluções vieram automatizando as máquinas e, assim como a Toyota tirou o braço das pessoas lá, automatizou nossos braços, entendeu? Então, automatizou nossos braços. E eles querem muito substituir a gente, não sei para quê, para ficar, né, todo mundo sem fazer nada, eu acho que é isso. Mas é o seguinte, não sei, vai para onde, né? Porque tem que girar, mas vamos lá, colocar o pé no chão. Substituir nossos braços. Aí veio a internet, começou a substituir muitas coisas, e agora qual que é a próxima etapa? É substituir o nosso cérebro. Porque esse é o sonho lá do Alan Turing, desde 1950 que eu falei. Entendeu? Então a máquina está chegando no nível de substituir o nosso cérebro. O que significa isso? Eu não preciso mais pensar. Entende? E esse é o maior problema. Aí existem pesquisas que estão falando que nós estamos emburrecendo. Porque a IA deixa a gente mais burro? De certa forma, sim. Mas quem é um cara esperto, que gosta de estudar, é proativo, ele vai usar IA e vai conseguir extrair daquilo. Da mesma forma como uma pessoa usa a internet para o bem e para o mal. Uma pessoa usa a internet para aprender e outra usa para fazer meme. Isso aí já existia, né? Então, assim, a gente tem que entender que se tudo que você delega, terceiriza, atrofia. Aí existe uma palavra, deixa eu ver se eu lembro, é delegação cognitiva, que chama, o pessoal está fazendo. Ou seja, eu não preciso mais pensar, eu delego o meu pensamento. Eu estava delegando o meu manual. Aí você vem comigo aqui, vem comigo. A gente agora quase não anda a pé. Tanto que está todo mundo com problema de joelho, né? Todo mundo na coluna. Por quê? A gente não anda a pé mais. A gente delegou o trabalho das nossas pernas para o carro. Foi para o cavalo, depois para o carro. Foi inevitável. E agora a gente está delegando o nosso cérebro. Como que a gente começou a fazer isso? Se toda vez que eu preciso da informação está no Google, isso é um estudo científico que prova que o seu cérebro vai economizar esse tempo. Quando ele sabe onde está guardado, ele não guarda a informação. A tabuada antes, depois a calculadora. A calculadora já é um processo disso. Mas agora a gente está chegando no nível de que a gente não precisa mais nem raciocinar. Que aí é o problema. Entendeu? Isso é complicado mesmo, hein? Porque há quem diga, não sei se é verdade isso, que eles preservam até hoje a memória dos gênios, né? Como Einstein e outros, porque eles acham que no futuro, talvez não tão distante, eles conseguem absorver alguma coisa dali. Você acha que existe essa possibilidade? Olha, existe um sonho aí da ciência de transferir a IA, ela tem vamos dizer assim, ela tem uma inteligência artificial, mas ela não tem consciência. Então, assim, não existe uma transferência de consciência. E o que nos diferencia da IA é isso. Nós temos consciência. Eu nunca vou ganhar da IA. Por quê? Ela vai fazer a conta, eu não ganho nem da calculadora, né, que é 1 mais 2. Se fizer a raiz quadrada, meu filho às vezes pergunta, de 64, você já perde? E nunca você vai ganhar da IA em nada. E nem do mecânico, né, porque isso é um processo, né, muito profundo. Agora, por exemplo, o que nos diferencia é que a IA não tem consciência, ela é só cálculo, é matemática. Então não tem como
Aí tem, né, já os chips que as pessoas colocam na cabeça. Existe uma startup, vai vendo, existe uma startup que nos Estados Unidos que os caras colocaram uma forma de punir as pessoas sem levar eles para a prisão. O que eles fazem? Deixa a pessoa dormindo, coloca no cérebro da pessoa um pensamento terrível, um sofrimento mental, né? Isso é uma coisa terrível, né? E aí eles mexem. Fica tantos anos em poucos minutos, né? Em poucos minutos. E aquilo faz a pessoa sofrer mentalmente, né? Só que, então, assim... Mas e quando ela volta, ela vê que tudo era... Ou não, ela fica com aquilo na cabeça? Porque é o seguinte, até existe um filme, não sei se você lembra lá do Efeito Borboleta, ou era aquele filme que eles implantavam uma ideia no cérebro da pessoa. Isso aí é um estudo muito legal. Por quê? Ele não precisava convencer a pessoa a nada. Ele plantava uma ideia no profundo, no consciente. Quando você planta uma ideia no subconsciente seu, você acredita que aquilo é verdade. Entende? Então é o seguinte, que aí lá no filme eles falam assim, tinha várias camadas, aí o cara tinha que fazer ele dormir, entrava no sonho do cara e fazia o cara dormir no sonho e ia dormindo. Então tinha 7 camadas, que era o mais profundo que ele conseguia chegar no subconsciente da pessoa. Então, eu sei que é um pouco de ficção científica, mas isso significa o quê? Que o nosso subconsciente, ele manda muito mais do que o que nós vemos aqui. Então, a sua história de vida, tudo que você viu com seus olhos e gravou no seu cérebro, de repente você viu o seu pai um dia, por exemplo, né, só supondo, viu seu pai batendo na sua mãe, você criou um ódio tão grande que aquilo fica suplantado dentro de você. E aí vai passando os anos e você não sabe a raiz desse problema. Então, a ideia de plantar alguma coisa na consciência tem vários estudos, né, que fazem isso, e agora eles estão fazendo isso com a IA, porque antes eles não conseguiam processar tanta informação, né, agora eles conseguem botar em pequenas, né, vamos dizer assim, coisas pequenas e implantar na cabeça da pessoa. E dá para usar para o bem também, né? Tirar alguma coisa ruim da pessoa. Então, e por isso que tudo isso é muito polêmico, porque usa para o bem, mas é como se você fosse numa sessão de hipnose e falar assim, esqueça o problema, e nunca mais se lembra. Entende? Na verdade... Pega um cara que gosta de matar as pessoas. Vamos mudar esse cara aí. Aí eu não sei. Ele é um psicopata. A cabeça dele é aquilo. Mas, de repente, com a IA... então, isso não aí sei se vocês vão preferir complexo. fazer isso ou matar o cara de uma vez e acabar com ele. Então, são questões que a IA não vai resolver, mas são questões éticas, inclusive, né? E tem muito essa questão da ética na IA, o que ela pode falar, o que ela pode... né, até onde ela pode ir. Aí fizeram uma IA, que é um deep... Tipo um deep... Sabe que tem aquelas internet deep... como fala? Que você entra lá e ela não é fechada, tem todos os dados de todo mundo. E aí criaram uma IA que ela não tem esses limites, entendeu? Humanos. Ou seja, se você perguntar hoje para o ChatGPT, ele vai responder tudo que você quer ouvir, vai falar bonzinho. E aquela IA, ela é tipo sincerona, vamos dizer assim. Ela fala a verdade, entendeu? E aí ela não tem filtro nenhum. E aí ela começa a colocar coisas, palavras ali, enfim, fazer tudo de ruim. Mas assim, né, outro ponto que você falou foi sobre a guerra, né? Sim. Na guerra que teve da Ucrânia, por exemplo, tanto da Ucrânia quanto na guerra do Irã agora, foram usados IA no lançamento de mísseis. Isso é muito perigoso, porque falou assim, que antes tomava uma decisão, o general tomava uma decisão ali e levava dias. Falou que em um dia eles conseguiram atingir 1000 alvos com mísseis através da IA. O cara só deu um ok lá. Entende? Pessoal, estamos aqui no Tom com o Ed. Está quase acabando, mas vamos lá. O Herbert vai dar um chorinho para nós hoje, porque o outro programa começa mais tarde. E temos mais uma pergunta aqui. Você é arquiteto de soluções e desenvolvedor? O que é? Vamos ver se eu vou falar certo. Vibe Coding? Vibe Coding. Vibe Coding. Vibe Coding. E porque muitos dizem que o programador deixou de escrever código para se tornar o diretor da inteligência artificial? Então, isso entra na questão que eu estava falando, né? O programador, a tarefa do programador, ela já foi substituída. Tá? Isso é um fato. Não, ninguém vai me substituir porque eu sou programador, eu escrevo código. Já não escreve mais. Nenhum programador que se preze está escrevendo código. Então, o que acontece? Igual a profissão mecatrônica, né, que era muito valorizada nas empresas, porque ele que programava o computador, o robô. Agora já não tem mais valor. Então, a programação em si,
E aí é uma linha, né, meus amigos programadores me perdoem, mas assim, se você depender de escrever código, você vai penar um pouco, viu? Porque não vai ter trabalho, porque uma pessoa que usa o Vibe Coding e tem conhecimento, obviamente ele vai desenvolver uma aplicação mais segura. Ele vai desenvolver nos padrões corretos, ele vai saber avaliar aquilo. E aí, esses dias, o CEO da Anthropic, que é a empresa que fez o Claude, ele falou o seguinte: hoje a nossa IA, o nosso sistema é totalmente desenvolvido por IA. A gente só entra com o programador ali sênior, engenheiro sênior, para ele revisar e falar o seguinte: ó, pode ir para frente ou não pode. Que é o que a gente chama lá de revisão, né? A gente faz uma revisão de código na hora que vai entregar o código. Sim. Então, como é que funciona? O programador, ele faz o código e aí normalmente alguém do time revisa, um cara mais experiente revisa aquele código e ele permite ir para a produção ou não. Então, esse processo já mudou totalmente. Hoje, quando você sobe o código, você envia o código para o servidor, a IA já avalia o seu código. Ela já olha o seu código. Se está certo, se está errado, e ali ela já trava ou não pode ir para a produção. Mas, então, esses programadores, o que vai acontecer com eles? Aí é o que eu falei, ou eles aprendem a trabalhar com IA, e se torna o diretor, aquele cara que manda lá na equipe de IA dele. Ele vai poder ser o deus ali da IA, o reizinho, né, dos agentes de IA, e ele vai determinar o que cada um faz e vai saber lidar com isso. Esse cara vai valer ouro. Agora, aquele que quer insistir em fazer o código na mão, ele já não tem mais espaço no mercado. Entendi. Mas vamos lá que o tempo não espera, né? É uma pena, né? Pouco tempo. Falei para você. Muitos empresários ainda acreditam que a IA é algo caro e distante. Como uma pequena empresa pode começar hoje a utilizar a inteligência artificial para vender mais, reduzir custos e ganhar produtividade? Então, eu vou responder, a gente tem pouco tempo, vou ser bem objetivo aqui na minha fala. Tem mais 3 perguntas depois. Tá, ótimo. Então é o seguinte, o pequeno empresário, ele tem que começar a automatizar a tarefa. Ele tem que olhar para a empresa dele e organizar. E falar o seguinte, ó, o que dá para ser automatizado com a IA? É a primeira pergunta que ele tem que fazer. Aí, depois que ele fez essa pergunta, isso aqui dá para automatizar, como é que ele sabe? Uma coisa repetitiva, é via internet que ele faz? É via sistema? Tudo que é via sistema e via internet é possível você automatizar. Então, ele tem que olhar para o negócio dele e falar o seguinte, ó, o que dá para eu trazer eficiência para esse negócio usando a IA? Como que eu posso implementar ela? De repente, igual, tem um cliente meu que ele trabalha com moda. E aí, ele tem os designers que desenham os produtos. De repente, eu introduzindo essa IA no meu negócio, ele falou o seguinte, será que o desenho vai sair mais rápido? Aí ele entendeu que no processo dele, desenhar na mão saía mais, vamos dizer assim, mais realista e mais interessante para o cliente do que o que a IA gerava. Então, ele não eliminou aquele funcionário, mas ele eliminou um processo que ele fazia ali no meio dessa tarefa. Então, aquela tarefa que levava, sei lá, uma semana, ele conseguiu reduzir alguns dias. É por aí que você tem que começar. E daí, não importa quanto custe a IA. Por quê? Porque você vai resolver aquela tarefa e ela vai economizar, você vai estar comprando tempo no final das contas. Né? Então, por aí que você tem que começar automatizando, colocando ferramentas, investindo. Aí você vai estudando ao mesmo tempo, contrata um engenheiro de IA, de repente, para te dar para construir algum sistema para você, alguma coisa interna. E a partir dali você se torna um piloto da IA, que é um novo perfil que existe, que é o dono operador. O dono operador, ele é um cara que agora está surgindo, Ed, que é o seguinte, ele é dono da empresa, mas com a IA ele consegue chegar em quase todos os cantos da empresa, porque a IA consegue analisar tudo para ele. Então ela consegue analisar e consegue gerar. E aí ele contrata só o que ele não consegue fazer. Ou ele delega para alguém de confiança que vai fazer essa operação para ele. Então esse cara tem até um nome em inglês bonito para isso, que é o High Individual Contributor. Por quê? Esse cara é tipo um cara assim, ele sabe tudo do negócio dele, do nicho dele, ele é o patrão, ele é o dono, né? E fala que o olho o olho do dono que engorda, né, o gado. Então, e ele é o dono de tudo, e agora com a IA ele consegue fazer tudo. Então é por aí que você tem que começar. Bom, mas a gente tem pouco tempo para falar. Vamos aí. Vamos lá. Mesmo com todo esse avanço, quais habilidades continuarão sendo exclusivamente humanas e cada vez mais valorizadas? Essa aqui você já falou, né? Já respondi, né? Já. Vamos à 8ª. Vamos entrar em um tema que gera muitas dúvidas entre os cristãos. É correto utilizar a inteligência artificial
para preparar uma pregação, existe diferença entre usar a IA como uma ferramenta de pesquisa, semelhante a uma enciclopédia digital, e deixar que ela escreva a mensagem final? Então, sobre esse tema é complicado, né? Então, eu já pesquisei a IA quando eu estava preparando mensagem, mas não o que eu devo aprender através daquele texto, não. Por exemplo, eu estou pregando sobre uma história, eu queria saber aproximadamente que data que aconteceu, como que era o costume da época, a comida que eles comiam, esses detalhes assim para enriquecer o sermão. Isso aí é bom. Agora, o que está por trás das letras mesmo, a revelação da palavra, aí é o Espírito Santo, aí ninguém substitui, porque aí não tem como nem... Entendeu? Exatamente. Então é o seguinte, o que eu penso? A IA, como uma das profissões que vão morrer, que está lá na lista da Microsoft, é historiador. Entendeu? Por quê? O historiador, ele é um cara que conta, ele conta os fatos, né? É muito bom ali em organizar esses fatos. E a IA vai organizar tudo isso para a gente. Então, na contextualização, né, e aí você tem as regras de interpretação de texto, né, na Bíblia, a hermenêutica, a exegese, né? Então você tem todas essas regras para você preparar um sermão, né? A gente que é cristão sabe, né, o básico. Então, com isso, você tem uma série de recursos. Então, um pregador, ele vai preparar um sermão, por exemplo, ele tem que ter um dicionário bíblico, né? Aí você tem a IA, que ela vai achar muito mais rápido para você o significado da palavra, a etimologia. Sim. Nesse sentido, é o que você está falando. É interessante. Agora, para enriquecer, né, o sermão, não para... Não, agora o camarada que pega e vai e gera uma mensagem de IA e fala assim, hoje eu vou falar sobre salvação, e bota ela na IA, dá uma mensagem de salvação, ele já vai direto para o inferno. Porque o que edifica a gente quando a gente está pregando é aquilo que Deus nos ensinou através do texto. Por exemplo, tem vezes que eu estou preparando uma mensagem e Deus me dá a revelação ali, eu já começo a chorar na mesa ali, sentir a presença de Deus. Isso. E já fico ansioso para... Porque a Bíblia é o único livro que o autor está junto, né? Na hora que você está lendo. Então, e por que eu fico emocionado na hora? Porque eu já fico me imaginando lá no púlpito. Não vejo a hora de contar para as pessoas aquilo que Deus me ensinou. Isso é bonito. Isso é muito bom. Isso não existe. Aí você fazer uma pregação sem a presença de Deus, você está lendo um texto. E aí como você fazer a caixinha de provérbios lá, né? É você pegar um robô, programar e colocar ele para falar lá também dá. Então, os pregadores aí que ainda lê a Bíblia não vão morrer, hein? Vai ser bom demais. Agora a última. A última. É a última? Não, ainda não. É isso, deixa eu ver. Isso aqui você já respondeu. Hoje a IA consegue compor músicas de adoração? Não. Praticamente indistinguíveis das criadas por humano. Na sua visão, uma música criada por inteligência artificial realmente adora a Deus ou apenas reproduz padrões aprendidos? Eu tenho uma opinião sobre isso. Então vamos lá. A minha opinião sobre isso é que quem adora é a pessoa, não é em si não é o acorde, não é o instrumento que adora, né? Em primeiro lugar, quem adora é um ser humano. Sim. Então assim, nós temos alma para isso, né? A espiritualidade nossa, independente da religião, a ligação espiritual, ela já diz, o nome já diz, né? É ligado no nosso espírito, na nossa alma. Então e aí quando você estuda a música, né, você fala a primeira lição lá da música, né, a música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma através dos sons, né? E a IA não tem alma. Então, ela só tem som. Nesse caso aí, por exemplo, você joga lá para a IA, faz uma música sobre o sacrifício de Cristo pelo ser humano. Ela vai pegar tudo que ela achar. Coloca uma melodia assim e tal. Se você colocar ela para as pessoas ouvirem, é uma coisa. Agora, se você cantar ela, eu creio que seja uma adoração, porque não é a IA que está cantando, ela só escreveu.
E se a letra está baseada na Bíblia, eu acho que você cantando, você está adorando também. Não precisa ser você que fez a música. Então, você conhece a história daquela música Creio que Tu És a Cura? Sei. Não, eu conheço a música, a história não. Você conhece a música, você cantou muito ela, né? Já. Creio Então. que Tu és a vida. Depois você vê a história do cara que escreveu essa música. Ele praticamente enganou os cristãos. E as pessoas cantaram e adoraram. Enquanto a pessoa não sabia, não tinha consciência, era uma coisa. Entendeu? Então, assim, é muito disso. Às vezes você está cantando uma música e ela é de A, mas você não está. O que diz é a sua alma, né? Sobre aquele momento, sobre aquilo. Porque então, Deus, ele não olha pra gente assim. Ele vê nossos... É o que está lá em Hebreus 4:13, né? o Samuel, né, também. Segundo Samuel, que fala que Deus não vê como o homem vê, né? Deus, ele vê o profundo, né? Então, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos. Não, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada dos gumes, penetra e da alma do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando você está cantando, ele está vendo os seus pensamentos, a sua intenção. Que está no fundo lá, onde nada... E você está cantando assim com aquela vontade, aquele amor, meu, de falar de Jesus, de Deus, do sacrifício de Cristo. Então ele vê a sua intenção. Agora, se você está cantando ali só para mostrar o seu talento e mostrar a letra e a música, aí já é outra coisa. Então, e aí eu te pergunto, né? Por que então Deus, quando Saul pediu para Davi tocar para ele, né, ele falou assim: traga alguém que toque e toque bem. Entende? Porque tinha que tocar bem, né? E a Iá toca muito bem, a Iá não erra. Né? Então você acha que ali, no caso, se colocasse uma música de Iá, você acha que os demônios de Saul seriam espantados? Entende? Então, porque ele queria alguém que tocava bem, mas o segredo de Davi não estava em tocar bem. Estava no que ele carregava, dentro dele, que era a presença de Deus, né? Então eu acho que ele expressava tanto, é o que você está falando, com uma intenção tão pura, que na verdade era isso que produzia de fato a libertação de Saul. Entendeu? Então, mas assim, vamos avançar aí, né? Porque é um tema gostoso, depois a gente fala sobre isso. Agora, para a gente encerrar, a última pergunta aqui que os internautas querem saber: qual conselho você daria para quem está assistindo e sente medo de ficar para trás nessa revolução da inteligência artificial? Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para os próximos 5 anos, qual seria? Então, é uma responsabilidade, né? Porque assim, nos próximos 5 anos vão ser definidos tudo isso que os grandes donos da IA aí, né, no mundo, as grandes big techs, as grandes previsões, estão vendo que a Agenda 2030 ali, que foi falada na ONU, de certa forma ela é real. Ou seja, que ali não vai ter... Ninguém vai ser dono de nada, enfim, nós vamos ser meio que controlados pelas essas IAs. Né? Então, o que eu aconselho? Né? Em primeiro lugar, é óbvio, né? A gente desenvolver o que a gente tem de humano, que é a nossa consciência, né? Estimular o nosso cérebro a um pensamento crítico. É simplesmente isso. A gente precisa ser crítico, a gente precisa ser regentes dessa nova tecnologia. Nós temos que estar no controle, porque nós que temos que mandar nas máquinas, e as máquinas têm que servir a gente. Porque o humano que criou, né, tudo. Né? Então, exatamente. Então, assim, a gente estudar para que nosso cérebro não atrofie, não haja... Quando você não usa o cérebro, ele atrofia. Então, a mensagem que eu deixo é essa: desenvolva o teu pensamento crítico. Não temos muito tempo aqui, mas desenvolva o teu pensamento crítico, estudando, se aperfeiçoando no tema. Você não precisa ser especialista de IA igual eu, conhecer como é que foi feito, quais são os cálculos, o machine learning, deep learning, as coisas assim. Você precisa ter um pensamento crítico para que você saiba julgar corretamente. A partir do momento que você delega esse julgamento para a IA e você deixa de raciocinar, você já totalmente um peso morto na Terra, vamos dizer assim. Então, a minha mensagem aqui para os 5 anos é: desenvolva o teu pensamento crítico, estude e desenvolva as habilidades humanas insubstituíveis, né? Que é aquelas que vêm da alma, aquelas que vêm da nossa consciência. Isso jamais ela terá, a IA terá. Estudem. Tem um telespectador aqui no YouTube
que ele está perguntando aqui. Você consegue indicar uma ferramenta de IA para automatizar o meu marketplace? E se é seguro? Sim, a minha empresa trabalha com isso, né? Uma empresa de plataforma de IA que chama tiops.com.br, e ela tem um sistema que automatiza a IA, né? Ela dá um braço para esse cérebro que é a IA para chegar nos marketplaces. Então, alguns dos meus clientes me acompanham aí no YouTube, também podem acessar essa ferramenta, e é uma forma de você usar a IA ali para você produzir ali nos seus marketplaces, pessoal que vende online, que vende no e-commerce. E esse pessoal que, essa é meio polêmica, hein? Que altera, por exemplo, visualizações de vídeos em Instagram, YouTube, sendo que é uma plataforma aparentemente bem segura. Será que eles têm algum benefício assim da plataforma? Eles pagam para a plataforma para ter esse acesso, por exemplo? Tem uma maneira certa de você fazer, que é, por exemplo, você pega um vídeo que está no seu Instagram, você pede para um amigo que tem 1 milhão de seguidores postar no story dele, 1 milhão de pessoas, se 10% veja, aí você pede para o outro que tem mais 1 milhão, o outro e assim vai fazendo uma bola de neve, né? Agora, existem ferramentas que fazem isso, porém não gera, como que se diz, quando é monetizado, né? Não gera monetização, engajamento. Mas aumenta lá o número. Você acha que isso é feito com a IA também? Então, assim, o algoritmo do Instagram e do TikTok, eles cada um funciona de um jeito, né? Mas qual que é o ponto? Né? Hoje em dia a briga é por atenção. Então tem coisa que não chama atenção. Você pode impulsionar e não vai chamar. Entendeu? Então, se não chama atenção, o algoritmo não entrega. E você pode ter 1 milhão de seguidores. Tanto que o TikTok que lançou isso e o Instagram se adaptou. Antigamente a gente seguia a pessoa. Agora você segue o assunto. Entendeu? Então, assim, poxa, tem um cara falando de IA, eu quero saber sobre IA. Né? Aí vai aparecer tudo de IA de você, de N pessoas. Não vai aparecer só as pessoas que você segue. Então, o que é relevante para o algoritmo é o assunto. Então, é aquela coisa, marketing em produto ruim, o produto continua sendo ruim. Você está entendendo? Então, se chamar a atenção de algumas pessoas, se centenas de pessoas se engajaram com você, gostaram, tiveram vamos dizer assim, né, o seu carisma, gostou, às vezes não é nem a qualidade do que você está fazendo, porque tem um estudo aí que fala o seguinte, às vezes o cara nem é tão bom, mas ele é mais visto. E as pessoas se conectam nele, não significa que ele é o melhor cantor do mundo, ele é o melhor pregador, ele é o melhor especialista. Mas, às vezes, até, inclusive, né, tem aquela frase épica que a internet deu voz aos idiotas, né? Tem muita gente aí que realmente é um idiota e tem voz e tem milhares de seguidores. Mas as pessoas gostam daquilo, entendeu? E aí não tem o que fazer. Até na música tem algo parecido. A pessoa, às vezes, canta demais e faz melisma, vibrato, falsete. Cara, canta muito mesmo. Só que a música do cara é ruim. Não é comercial. Entendeu? Não é comercial e é ruim. Você ouve, você não sente nada. Aí vai lá uma pessoa que canta o básico. Ele é afinadíssimo, mas não faz nada, só canta reto. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se eu posso nem falar. Acho que não tem problema. Você pega o Fábio Júnior. O cara é afinadíssimo, canta muito bem. Mas você não vê ele fazendo melisma, vibrato, falsete, ele não faz nada. Só que as músicas do cara foram boas. E para muita gente ele é um bom cantor, né? Roberto Carlos. As músicas dele levou lá para cima, mas ele não tem explosão, ele não tem esses arranjos vocais, ele também não tem extensão vocal. Uau! Entendeu? Mas a música é boa, então a música... Então, tem uma coisa que é o seguinte... se você comparar as músicas antigas com as músicas de agora, diz que as músicas agora não têm introdução, né? Então, por que não tem introdução? Porque a pessoa quer que você ouça rápido, né? Entendeu? É para atender essa geração, atender o mercado. Porque se coloca uma música lá que 1 minuto, 2 minutos de solo de sax no começo, guitarra, né? Igual tinha antes. E aí, até para fechar esse ponto, que eu acho interessante a questão da música, né? O pessoal não gosta de worship. Mas é o seguinte... se você já vinha desmusicalizando as pessoas, ou seja, eu toco uma música de 4 acordes que repete infinitamente de vezes. Não existe esforço mental nenhum para tocar aquilo.
Agora um cara que toca uma música que é bem elaborada, com arranjo, que ele tem que subir, descer aqui, aumentar, ele tem que se concentrar porque tem um baterista, tem o baixo, que era a percepção musical, né, que era desenvolvida antes. Agora não tem mais a percepção musical, porque o cara toca com isso aqui no ouvido, não é impossível ele não perceber. Ele não desenvolve a percepção dele, ele terceirizou, porque ele tem um fone de ouvido que ele fica ouvindo aqui e não tem como ele errar o tempo, né? Porque tem um negócio... IA tudo camuflada. Tudo camuflada. E aí a gente vai emburrecendo os músicos, né? E aí não adianta. A IA... Outro ponto, só para fechar, eu sei que o tempo já foi, mas pensa comigo. A IA está produzindo arranjos legais, não tá? Eu estou consumindo música de IA. Sim. E eu fico ouvindo o dia inteiro lá. Mas por quê? Muitos músicos profissionais não foram valorizados por causa dessa desmusicalização que teve, por causa do Spotify, né? E aí o que acontece? Os caras começaram a fazer arranjos simples demais. Hoje você pega a IA fazendo arranjos que nem os músicos profissionais que você conhece na igreja faz. Pior. Entende? Mas eu ainda amo a música real, a música tocada. Eu ouço a de IA, mas para mim não tem igual a gente juntar aqui, tocar e cantar. É um negócio, para mim é um negócio sobrenatural, divino, entendeu? Não tem preços. Tá bom? Pessoal. Pena, né, que acabou o tempo. Tudo que é bom dura pouco, né? Nós estivemos aqui hoje com Itamar Rocha, um especialista em IA. Você pode procurar. Onde que eles podem te encontrar nas redes sociais, Itamar? Olha, no meu Instagram, Itamar Rocha, tudo junto, 2025. Tem um canal da minha empresa também, Tiops Tecnologia, @Tiops Tecnologia. Também no YouTube é o mesmo nome. Ali eu falo, ensino, dou aula, eu ensino sobre IA, falo sobre sistemas, sobre empreendedorismo, negócios. Aí eu falo um pouco de tudo, né? E aí a minha meta é não ser substituído pela IA. Por isso que eu tenho que aprender tudo e falar sobre tudo. E a minha também não vai ser, porque eu estou aposentando já. Mas nós estivemos aqui hoje com a presença do Itamar Rocha, especialista em inteligência artificial, arquiteto de soluções em cloud e professor universitário e consultor de empresas na implementação de IA. Ele também atua ajudando as organizações a transformar processos e aumentar a produtividade, acelerar a inovação por meio da inteligência artificial. E lá na universidade ele forma uma nova geração de profissionais, aproximando a teoria da prática e preparando alunos para um mercado que está sendo reinventado pela IA. Então, Deus abençoe vocês. E daqui uns dias teremos o próximo aí no Tom com o Ed. Você que gostaria de ter o seu gravar aqui o seu podcast, entre em contato conosco, independente do assunto, da matéria, pelo 12988147770. Se não der, 70 de novo. 70 de novo. 12988147770. E tenho certeza que vai ser um avanço para você no seu nicho, né, naquilo que você faz. E principalmente se você implementar aí com a IA, né? Sim. Eu gostaria de agradecer também aqui, né? Esse programa foi muito bom mesmo, muito produtivo para nós, para o que nós estamos vivendo agora, e é a opinião sincera nossa, né? Aqui do nosso dia a dia. Agradecer a todos que assistiram também, que vão assistir aqui, tá bom? Estamos aí. E os que não assistiram vai ficar no ar também, depois no YouTube, no Face, a pessoa vai ficar... Sim. Vai ter um material muito bom para consumir aí, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima, Itamar. Próxima semana.